Então, hoje nós vamos iniciar a videoaula 4, né, da apostila 2. Iremos comentar os exercícios do 13 ao 16, ok? E logo depois também vai ter uma videoaula explicando sobre as eleições dos Estados Unidos, como é o processo, o que é uma reunião de colegiado, o que são democratas, republicanos, e aí nós vamos pontilhar mesmo as eleições dos Estados Unidos. Então aqui a gente comentou na aula passada sobre o poema da questão 12, né, Masks, by Shelvin Sarvinstein, e aí nós vamos analisar agora a questão 13. Então, a questão 13, qual alternativa é melhor? Explica o sentido metafórico. O que é metafórico? É quando você vai utilizar num sentido imaginário, né? Fazer uma comparação imaginária de pele azul. O que seria esse termo camuflado? O sentido real desse termo pele azul no poema da questão 12. Então, tem, por exemplo, vocês irão marcar qual alternativa. Então, eu vou só ler novamente o poema e vocês vão tentar ver qual que é o sentido que ele aplica para a pele azul aí. Então, ele fala, she had blue skin, and so she did. Então, ela tinha pele azul, e ele também. He kept it in hide, and so didn't she. Ele a mantinha escondida, e ela também. They searched for blue their whole life through. Eles procuravam pelo azul por toda a sua vida. Then passed right by. Então, eles passaram direto, and never knew. E nunca, no caso aqui, e nunca perceberam. Circule todos os verbos, né, isso aqui, que estejam no passado. Então, a maioria aqui são verbos que estão na forma irregular, tá? Então, vocês vão olhar os verbos irregulares aí, por exemplo, did é um verbo irregular, o had, nós temos também o verbo irregular aí. E aí, vocês vão tentar entender o sentido de pele azul, quando fala assim, eles tinham a pele azul e não sabiam. O que ele quis dizer nesse poema aqui? Que passavam um direto pelo outro e nunca se perceberam, no caso. Então, vocês vão entender qual que é a metáfora, a comparação que ele faz essa pele azul, qual que é o sentido que ele quis dizer, ok? Questão 14, também nós temos um poema aí, quando o título é They came for, então, eles vieram por. Então, aqui, quando fala assim, First day came Martin Niemöller. Então, primeiro veio eles, Martin e Meller. First they came for the communists. Depois eles vieram para os comunistas, and I didn't not speak out. E eu não falava alto, because I was not a communist. Porque eu não era um comunista. Then they came for the socialists. Então, eles vieram para os socialistas. And I did not speak out because I was not a socialist. Então, eu não falava alto porque eu não era um socialista. Then they came for trade unions. Então, vieram os sindicalistas. E eu não falava alto porque eu não era um sindicalista. Then they came for Jews. And I did not speak out because I'm not a Jew. Então, eles vieram para os judeus e eu não falava alto porque eu não era um judeu. They come for me, and there was one left to speak out for me. Então, aí ele fala, eles vieram para mim. E não existia ninguém, né, depois de mim, para falar alto comigo. Então, o poema faz uma repetição do trecho they came for, que significa eles vieram para. Em todo o poema, aí ele pede, escreva T para true, né, e F para false. E aí vocês vão analisar esse sentido, they came for, essa repetição de eles vieram para. E aí vocês vão marcar qual a sequência correta para o preenchimento, se o primeiro levantamento está certo, se está errado. Então, esse sentido de they came for, repetição, isso aí é para enfatizar uma ideia, ok? Então, essa expressão aqui, ó, they came for, significa que eles vieram para. Então, quando o autor repete, é para enfatizar uma ideia. Que ideia é essa? Que isso a gente está mostrando os retratos aí em relação à guerra. Então, vocês vão analisar aí por que esse termo they came for enfatiza para quê?
E aí vocês vão marcar se a primeira é true, se a primeira afirmação, a repetição é devida a uma série de acontecimentos em um determinado tempo passado, se sim ou não, se o termo they came for é meramente ilustrativo e não possui sentido relevante. Então, essa daqui, só que a gente já vê que ela é falsa, né? Porque o sentido dele repetir é para enfatizar e não para não ter um sentido relevante. Então, é justamente para ter um sentido relevante. E aí vocês vão analisar e marcar qual a alternativa correta. Questão 15, 50, One Art. Então, é um poema também. O terceiro e quarto trimestre a gente trabalha poema. E aí a gente vai analisar esse poema aqui, ó. Então, the art of losing it's hard to master. So many things in filing with intent to be the lost, that their loss is no disaster. Então, ele tá falando que a arte ele fala assim, que a arte de perder não é tão difícil, assim como difícil de perder o mestre. Então, muitas coisas podem ser preenchidas com a pretensão de se perder. Então, ele fala que a perda deles não é um desastre. Aí ele fala, lose something, alguma coisa sempre é perdida a cada dia. Except, quando ele coloca também aqui, the fluster of the lost doors keys, the hurry bloodily spent. Então, ele fala assim como também a perda de chaves, o fluido da perda de chaves nas portas, assim como também uma hora gasta de forma terrível. The art of losing isn't hard to master. Então, aí ele fala que a arte, né, se perder na arte não é como perder, não é tão difícil assim como perder o mestre. The practice losing farther. Então, ele fala que a prática da perda é tão distante, losing faster. Aí ele faz, ela pode ser, na verdade, demorada, pode ser rápida, lugares, places and names, and where it was meant to travel. E também pode ser, que eu falo assim, essa arte pode ser em lugares, nomes, e nos lugares, né, que você também já significou algo para você, assim como nas viagens. None of the bring disasters. E aí ele fala que nenhuma desses irá trazer, aí ele fala que nenhum desses irá trazer o desastre. Então ele está falando aqui, na verdade, mais que esse poema aqui está mostrando que sobre a realidade da vida da gente, que principalmente o normal de se perder algo, né? Assim, desde que você perca uma chave, desde que você perca uma hora, às vezes, perder seu tempo em uma determinada situação, você pode também perder algo em um lugar, esquecer nomes também, que é uma perda, esquecer algo em uma viagem. Então, ele está falando sobre a arte da perda. E aí você vai traduzir e aí você vai verificar as palavras que rimam no texto, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem lost e lost, são palavras que rimam. Por exemplo, aqui, tem uma palavra aqui que rima também, lose e também fluster. Também são palavras que o sentido é parecido. Father and foster também são palavras que rimam. Então, vocês vão verificar essas palavras que rimam aí. 16, você vai circular a palavra que não pertence ao grupo. Olha o exemplo aqui, muslin, Bohines, assent. Então, aqui, muslin, Bohines são, na verdade, religiões, né? Muçulmano, budista e assent, sotaque. Então, essa palavra aqui não tem nada a ver com o grupo dessas palavras aqui, que são religiões. Muslin, que é muçulmano, Budheisting, que é budista. Ok? Então, vocês vão verificar qual palavra não tem nada a ver, que quebra o sentido da sentença. Ok? Então, a videoaula de hoje é sobre as questões do 13 ao 16. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E logo eu vou publicar uma videoaula explicando sobre as eleições dos Estados Unidos, para a gente entender um pouquinho mais como funciona essa contagem de votos, né, que ao todo são 538,
mas o candidato tem que ter 270 para ser o vencedor. Então, bye bye, see you later, have a good day.